começando mais um tópico do dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do machismo. O machismo, perdeu as estribeiras no Senado, certo? E no mês das mulheres, certo? Ou seja, o patriarcado, o machismo são tendência à desconstrução do mundo, enquanto o feminismo, o feminino, que é a melhoria do mundo, certo? O machismo, que é a destruição do mundo. É isso que fica claro, certo? Então vamos ouvir um videozinho sobre essa temática, do escândalo do machismo no Senado, ok? Fica a dica. Vamos estudar para compreender o nosso mundo. O Senado aprovou por unanimidade, na noite desta terça-feira, o projeto que criminaliza a misoginia. A medida enquadra como crime condutas baseadas em ódio, desprezo ou aversão às mulheres. A proposta altera a lei do racismo e inclui punições específicas para crimes motivados por gênero. De autoria da senadora Ana Paula Lobato, o texto prevê pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa, para casos de injúria motivada por misoginia. Também passa a ser crime induzir ou incentivar esse tipo de discriminação, com pena de 1 a 3 anos. O Brasil cansou de enterrar mulheres, de contar vítimas, de assistir a humilhações públicas e de ouvir que tudo isso é exagero, mimimi ou mera opinião. Não é. É violência, é discriminação, é covardia. E agora encontra nessa casa uma resposta clara do Estado brasileiro. A aprovação desta matéria no mês das mulheres não é um gesto decorativo, é reação institucional. É o Senado Federal dizendo que a misoginia tem consequências e que o ódio contra as mulheres não pode continuar circulando livremente como se fosse parte normal da vida pública e privada. Que para milhares de brasileiras, a violência não chega de vez em quando. Ela mora dentro de casa, controla o corpo, a roupa, o celular, o dinheiro, a fala e até o silêncio. Mais da metade da população brasileira, 56%, viu ou ouviu algum episódio de violência contra meninas e mulheres no último ano. E ainda assim, há quem queira tratar a misoginia como um detalhe, como um excesso de linguagem, como uma grosseria sem importância. Não, misoginia não é detalhe. Misoginia é o combustível simbólico da violência real. É o discurso que humilha antes da agressão. É a cultura que desumaniza antes do crime. A medida também endurece a punição para crimes contra a honra quando atingem mulheres em contexto de violência doméstica ou familiar. Nesses casos, a pena pode ser dobrada. Isso inclui situações como calúnia e difamação. A aprovação ocorre em um cenário alarmante de violência contra as mulheres. Em 2025, o Brasil registrou 1.470 casos de feminicídio, uma média de 4 mulheres assassinadas por dia. Mesmo assim, teve senador, como Flávio Bolsonaro, que tentou impedir a votação, como lembra a deputada Fernanda Melchiona. Esse projeto já poderia ter sido aprovado 5 meses, mas a extrema-direita, articulada pelo Flávio Bolsonaro, assinou um recurso que travou a pauta e fez com que ela tivesse que ser aprovada no plenário. Hoje foi aprovada, felizmente, 5 meses depois. Agora vem para a Câmara dos Deputados. Nós vamos estar empenhados para que o projeto também seja aprovado na Câmara dos Deputados. A gente sabe, que embora o racismo seja crime imprescritível e inafiançável, não acabou o racismo, a LGBTfobia desde 2019, mas reconhecer a existência de crimes de ódio contra minorias em direitos e às vezes maiorias sociais, como é o caso das mulheres, é fundamental para reconhecer, os problemas e enfrentá-los. Então, eu acho que é um passo importante que, é óbvio, a gente precisa seguir lutando para efetivamente acabar com a misoginia e o machismo. Mas acho que pelo menos reconhecer esse ódio estrutural contra as mulheres
vai ser um passo para batalhar por políticas públicas que permitam enfrentar o machismo e a misoginia. A senadora Damares Alves argumentou que o projeto poderia afetar a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, garantidas pela Constituição. A fala chamou atenção pelo foco. Em vez de tratar da proteção às mulheres, a preocupação apresentada se voltou para possíveis impactos sobre a própria classe política. Então, esse projeto de lei, ele realmente nos preocupa. O texto que estão tentando trazer, presidente, é que a manifestação da liberdade de expressão seja preservada, porque senão, inclusive lá, vai nos comparar a racismo, a misoginia a racismo, o político pode ficar inelegível e é imprescritível e inafiançável. Então, o texto requer muita atenção ainda hoje, requer. Porque eu poderia estar presa por causa daquela fala. Porque se eu estivesse respondendo, se na época fosse crime, eles fizeram um ativismo judicial para que fosse julgada na área civil, não na área criminal. Veja só, se fosse um crime naquela época, eu estaria presa porque era inafiançável e imprescritível. Uma fala dentro de um Congresso Nacional. E eu não sou misógina, gente. E aí a minha situação é delicada, presidente, porque a direita hoje está dizendo que eu estou comprando uma guerra entre homens e mulheres, e a esquerda tem alguns que ainda acham que eu sou misógina. Damares se refere a um episódio de 2019, quando foi acusada de misoginia após afirmar, em uma audiência na Câmara, que, segundo sua interpretação religiosa, a mulher deve se submeter ao marido. A senadora Soraya Tronic, relatora da proposta, rebateu e defendeu que liberdade de expressão não pode ser usada como justificativa para discriminação. Misoginia se traduz no ódio, na aversão, no desprezo extremo às mulheres, muitas vezes manifestado por meio de violência física, psicológica e difamação, bem como injúria. É uma forma mais extrema de sexismo. Exemplo, saia daqui, senadora Soraya, porque o lugar de mulher é na cozinha, some daqui. Isso é uma atitude misógina. Então, para quem não leu, está na primeira página, aqui a gente não lê só 4 linhas da Constituição, não, a gente lê ela inteira, tá? Aqui tá marcadinho todos esses direitos aqui, ó. Inciso 4 do artigo 5º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 8. Estou pulando e trazendo exemplos, não dá para ler tudo aqui. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Bom, aqui eu acabei de trazer cláusulas pétreas que não podem ser mudadas. Bom, partindo disso, entendemos ser desnecessária porque uma lei infraconstitucional não pode ser maior do que a nossa Constituição. E onde é que termina a liberdade de expressão? Qual é o limite? Porque aqui nenhum direito é totalitário. Nenhum direito está totalmente livre de qualquer questionamento. A liberdade de expressão termina onde começa o Código Penal, ponto. Agora, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. A influenciadora Ana Elisa reforça que a mobilização continua nesta próxima fase. Então, quem que nós temos que cobrar nesse momento agora? Dos deputados. Primeiro, para que votem a favor da lei da criminalização da misoginia. Nós sabemos que o cunho lá nos deputados é muito pior, né? O teor político, os embasamentos religiosos são bem maiores do que dentro do Senado, até porque nós temos uma latente, né? Muito mais deputados do que senadores, então nem há que se comparar. Mas neste exato momento você precisa começar desde já cobrar dos seus deputados. Então é muito importante que nós
possamos cada vez mais punir esses discursos misóginos, uma vez que essa cultura da misoginia exacerbada tem fomentado o crescimento dos red pills, principalmente nas redes sociais. E não caiam em balela de liberdade de expressão. Liberdade de expressão que mata não é liberdade de expressão, é ódio. Grande dia. A deputada Érica Hilton, presidenta da Comissão das Mulheres, afirmou que vai atuar para evitar mudanças que enfraqueçam a proposta. Segundo ela, a segurança das mulheres não pode mais esperar. Caso haja alterações, a matéria precisa voltar ao Senado, o que pode atrasar ainda mais a tramitação. Acompanhe aqui na Mídia Ninja os próximos passos desse projeto que representa um avanço histórico na luta pela igualdade de gênero no Brasil. Continuando o nosso bate-papo, hoje a gente vai falar também sobre o Boiós, né, humilhou Flávio Bolsonaro, né? Apesar que a mídia, o PIG, Partido da Imprensa Golpista, quer tirar o nome Bolsonaro, mas não vai sair, certo? Porque é Flávio Bolsonaro, tá? Então o PIG, Partido da Imprensa Golpista, tem esse jeito de querer recolocar um nome que não faz nada, que desconstruiu e que é um peixe podre, tá bem? Então fica a dica, vamos estudar para compreender o nosso mundo. Afinal de contas, só temos esse planeta. Tá bem? Então fica a dica, vamos estudar. O ministro Guilherme Boulos falou sobre as eleições presidenciais de 2026 e foi direto ao detonar Flávio Bolsonaro. Para ele, o filho de Jair Bolsonaro é peixe podre e não resiste à primeira confrontação. Sua declaração ao programa Frente a Frente, do UOL. O Flávio ele pode ficar lá na praia, dançando, fazendo o que quiser, né? Eu acho que ele não tem nada a fazer na vida. Aliás, não conheço nada do mandato de senador dele, além do projeto de privatizar as praias no Brasil, que ele tocou no Senado Federal. O Lula tem que governar, tem que tocar o Brasil, não tem que ficar se pautando pelo que diz o Flavinho Bolsonaro. Tenha santa paciência. Agora, a eleição não começou. Esse é o grande tema, Zanini, que eu acho que quem está analisando as pesquisas nesse momento está ignorando. Porque agora, o Flávio, antes de começar a campanha, dele ser confrontado, dele ser apresentado ao Brasil a partir daquilo que ele é e das suas contradições, ele pode usar a camisetinha dizendo que ele é pai de menina, ele pode dizer que quer dialogar com os LGBTs, ele pode dizer que é mais moderado, que é a maneira como ele tem tentado se vender. Mas esse peixe é podre, Zanini. Não resiste à primeira confrontação. Nós vamos mostrar para o povo brasileiro na campanha que esse Flavinho Bolsonaro, né, é o Flavinho Bolsonaro da rachadinha, é o Flavinho Bolsonaro de lavagem de dinheiro em loja de chocolate, é o Flavinho Bolsonaro que tinha como chefe de gabinete, quando era deputado no Rio de Janeiro, o Queiroz, que tinha os parentes do Adriano da Nóbrega, miliciano, chefe do escritório do crime lá em Rio das Pedras, todos eles no seu gabinete. É o Flavinho Bolsonaro que o papai dele, numa reunião, quando era presidente da República, disse que ia intervir, tirar o diretor da Polícia Federal e trocou. Trocar o ministro e trocou para proteger ele. Questionado se o governo deveria ter exposto mais o filho de Jair Bolsonaro, Boulos virou o jogo. Disse que o presidente Lula não pode governar olhando para adversários, mas sim focado no país. O Brasil não pode ser pautado em Flávio Bolsonaro. Cravou. Isso que o senhor está me falando não deveria ter sido falado 3 meses atrás e deixaram o Flávio correr Flavinho, como o senhor diz, né? Correr solto, né? O senhor não concorda? Ô Zanini, a eleição é daqui a 6 meses. Vamos dar tempo ao tempo. Calma, o Lula tem que governar o Brasil. Não dá para ele ficar se pautando para o que um miliciano como Flávio Bolsonaro faz. Sabe? Agora, assim, quando a campanha começar para valer e você confrontar as biografias, quem é Lula, quem é Flávio Bolsonaro? O que o Flávio Bolsonaro fez pelo Brasil? O que o Lula fez pelo Brasil? O que fez o Flávio Bolsonaro? Aliás, para além de toda essa ficha corrida, porque o histórico dele não é uma biografia, é uma capivara, é uma ficha corrida, policial. Agora, para além disso, você tem
um elemento, vamos se lembrar, quando teve o tarifaço do Trump no ano passado, o ataque à Venezuela depois, ele ironizou e defendeu que se bombardeasse, que os Estados Unidos bombardeasse o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara. É esse cidadão que está se vendendo como moderado? Então, a campanha ainda não começou. Quando a campanha começar, o povo estiver ligado nela, confrontar biografias, confrontar trajetórias, confrontar posições, eu não tenho dúvida que o Lula descola e vai caminhar para o 4º mandato. O ministro também rechaçou tentativas de jogar o escândalo do Banco Master no colo do governo federal e fez contraste direto. Enquanto Bolsonaro blindava o filho, Lula fez diferente. É um fato que a Rio Previdência, sob o comando do Cláudio Castro, botou 1 bilhão no negócio do Vorcaro. Isso é crime? Bom, se tiver contrapartida, é crime. Se não, é no mínimo imprudência com dinheiro público dos aposentados. Prestar consultoria é crime? Até onde eu sei, não. Se isso evoluir na investigação para um crime, que seja punido. Simples assim. Isso vale para quem quer que seja, de qualquer campo político, para ministro do Supremo Tribunal Federal, para quem quer que seja. É assim que tem que ser. Agora, querer jogar o caso do Master no colo do governo Lula é de uma irresponsabilidade com os fatos, é de um descompromisso com os fatos admirável. Olha as pessoas que estão ligadas, olha as pessoas que estão atuando para poder impedir que a investigação siga adiante. É Ciro Nogueira, é Rueda, né? Os governadores que estão envolvidos. Então, quem pariu o Matheus que o balance. Se houver qualquer denúncia a pessoas ligadas ao campo, ao governo, né? Se tiver fundamento, se tiver substância, se investigue e leve adiante. Agora só tem que tomar muito cuidado com ilação, né? Como ocorre com frequência, como nós já vimos acontecer, e aí se coloca tudo no mesmo balaio. Né? Ministro. Ainda mais em tempos de salve-se quem puder. Esse é um tema que está sendo debatido hoje no Brasil, porque nós temos um governo que não passa pano. Nós temos um governo que garante a autonomia da Polícia Federal. Nós temos um governo que bota uma CGU para investigar. Quem é que descobriu o escândalo do INSS? Ele foi investigado a partir da Controladoria Geral da União, comandada pelo Vinícius de Carvalho, ministro, indicado pelo presidente Lula, cargo de confiança do presidente Lula. O esquema do INSS estava lá com o Onyx Lorenzoni e não aconteceu nada. Qual é a lógica do bolsonarismo? Quando não tem investigação, não existe corrupção, né? Então, o cidadão pode ser o cara mais sujo que pau de galinheiro, um corrupto de matar. Se ninguém investiga ele sai andando na praça pública como se fosse, né, o 8º achado da moralidade mundial, o arauto da moralidade. Esse é o fato. O governo do Bolsonaro jogava para baixo do tapete. Foi assim no INSS e não investigou. O Lula mandou investigar e nós só sabemos que existiu uma fraude, um escândalo no INSS porque o Lula determinou a investigação, deu autonomia para a CGU e para a Polícia Federal. Essa é uma baita diferença. Né? O filho do Lula apareceu dentro da investigação. Beleza, o que o presidente disse? Que seja investigado e se dever algo que seja punido. Quando o filhinho do Bolsonaro, que é o seu Flávio, apareceu na investigação lá atrás, ele mandou trocar chefe da Polícia Federal e ministro. Aí está uma grande diferença. Aí nós podemos colocar na balança e fazer o debate, né? Sem falsa equiparação. Vamos pegar o Master. O Master, a denúncia chegou para o seu Campos Neto, que se reuniu 24 vezes com o Vorcaro, na sede do Banco Central. Foi ele que liquidou o Master? Foi ele que mandou investigar os CDBs com rentabilidade de 170% do Master? Não. Quem fez isso foi o Galípolo e a Receita Federal no governo do presidente Lula, sem proteger a ninguém. Essa é a diferença. Quem pariu o Matheus que o balance. Esse é um escândalo que surgiu de dentro do Banco Central, com o seu Campos Neto acobertando essas fraudes. Esse é um escândalo que surgiu lá, o seu Francisco Maximiano, né, o esquema todo da Precisa. Aliás, recomendo, né, que vejam lá o Foro de Teresina, extremamente didático sobre isso. Né? Esse é um escândalo que está ligado ao seu Cláudio Castro, que pegou R$1 bilhão dos velhinhos do Rio de Janeiro, do fundo de aposentadoria, e botou no Master. Quem indicou
o presidente da Rio Previdência foi o seu Flávio Bolsonaro. O cara do dinheiro voando pela janela lá, do dinheiro voador. Esse é o escândalo do seu Ibanez, que quis salvar um master com o BRB, o mesmo Ibanez que foi comparsa no 8 de janeiro e por isso foi afastado do governo do Distrito Federal. Boulos ainda ampliou o foco, falou sobre a construção da federação de esquerda, criticou Donald Trump ao elo do que chamou de fascismo persistente do bolsonarismo. Vários vereadores, é um grupo político, inclusive dos principais campeões de voto do PSOL, nós defendemos que o PSOL aceitasse o convite feito pelo presidente do PT, o Edinho Silva, para compor uma federação de esquerda. E o que nos levou a defender isso foi o entendimento de que no momento que nós estamos vivendo, com a gravidade do cenário internacional, geopolítico, o Trump adotando uma postura norte-americana de aposta no imperialismo de dominação, achando que é dono do mundo, vai na Venezuela, sequestra um presidente, vai no Irã, mata um presidente, quer petróleo, aqui quer os nossos minerais críticos, quer terras raras. Num momento como esse, de uma estratégia neocolonial dos Estados Unidos, no momento em que na política interna brasileira a gente vê um fascismo persistente, quer dizer, o bolsonarismo, a extrema-direita, não é uma nuvem passageira, tem base social, veio para ficar. Num momento como esse, é essencial apostar na unidade da esquerda. E não só no processo eleitoral, na disputa política da sociedade, na disputa de consciências, na guerra cultural. E nós defendemos que a federação era o melhor instrumento para isso. Olhando, por exemplo, o modelo da Frente Ampla Uruguaia, que é, na verdade, uma grande federação de partidos. Quer dizer, o Pepe Mujica era de um partido, o Tabaré era de outro, se uniram, fizeram uma federação que é a Frente Ampla e ganharam a maior parte das eleições presidenciais no Uruguai nesse século. Lamentavelmente, a maioria dos delegados do Diretório Nacional do PSOL não teve essa compreensão. Né? Eu acho que foi um erro grave. Agora, ministro, da ainda nesse maioria do assunto. partido. Prepara as bombas que vai aparecer delação devastadora, certo? E pegar muita gente do bolsonarismo, da extrema-direita. Fique a dica, vamos estudar para compreender o nosso cenário atual. Tipo, o que fizeram aqui em Santa Bárbara, Bahia, né? Ou seja, na calada da noite, uma destruição tributária, tá bem? Então fica a dica, vamos estudar para compreender o nosso território. Advogados abandonam defesa de Zetel, cunhado de Vorcaro, e abrem caminho para delação. Os advogados que estavam representando o cunhado do Vorcaro são contra esse esquema de delação premiada. Então, partiu deles deixar a defesa do empresário aí, do pastor. Ele é um pastor da Igreja Lagoinha, não vamos esquecer. É sempre importante lembrar, porque a Lagoinha está envolvida em tudo quanto é coisa, está enrolada em tudo quanto é coisa desse Banco Master e de outras falcatruas aí, você vai ver, tem alguém com o nome da Lagoinha envolvido, por perto. É sempre assim. Mas e aí é ele, pastor da Lagoinha. Mas enfim, os advogados abandonaram justamente porque ele demonstrou interesse em fazer uma delação premiada. Como os advogados são contra, não concordam com delação premiada, deixaram ele livre para ele escolher um outro advogado e esse outro advogado tocar. O cunhado de Vorcaro troca a defesa e tenta acordo de delação premiada. Então, com essa defesa já modificada, com novos advogados, ele está prontinho para fazer a delação, junto com o Vorcaro, inclusive. Existe uma possibilidade de uma delação coletiva. E agora, você não vai adivinhar quem é o advogado do cunhado do Daniel Vorcaro, o advogado-chefe, né? Porque eles contratam uma equipe, porém tem um que é o responsável pelo time. Você não vai adivinhar. Advogado de Bolsonaro assume defesa do cunhado de Vorcaro. Então é o seguinte, o Celso Vilardi, que é o advogado que representou o Bolsonaro no julgamento do golpe e que ainda é o advogado do Bolsonaro, assumiu a defesa do cunhado, do Fernando Zetel, que é cunhado do Daniel Vorcaro. Então, olha só
quando a gente fala que é um escândalo da direita, quando a gente fala que está todo mundo envolvido na direita, tá todo mundo ligado ao Vorcaro é da direita, tem gente que fala que não, mas olha aí, até o advogado do Bolsonaro, por que não contratou o advogado do Lula, o advogado do Aécio, o advogado do Ciro? Não, foi atrás do advogado do Bolsonaro para contratar ele para negociar uma delação premiada, né? E aí o Vorcaro, o cunhado, que é o chefe do esquema, o Vorcaro negocia acordo coletivo de delação premiada com outros investigados. Tem pelo menos mais 2 investigados, o Fabiano Zettel, que é o cunhado, e um sócio também poderiam participar da mesma delação premiada. Seria uma delação de 3 pessoas, entregando tudo, todos os esquemas de corrupção que eles participaram, as festas, as orgias que eles organizavam com garotas de programa internacionais, estrangeiras, para elas não saberem o que estava sendo falado, né? Tudo, quem frequentava essas festas, tudo isso vai ser aberto. Quem ajudou, estando dentro do poder, estando com um cargo de poder, quem ajudou o Banco Master, quem fez de tudo para salvar o Banco Master, vai entregar Ibanez, vai entregar Ciro Nogueira, vai entregar Antônio Rueda, vai entregar uma galera da direita, né? E vai explicar também por que ele deu 3 milhões, vai ter que explicar, né? Por que ele doou 3 milhões para a campanha do Bolsonaro e 2 milhões para a campanha do Tarcísio, e principalmente, tá claro que esse dinheiro era dinheiro roubado. Esses 3 milhões que foi para a conta do Bolsonaro era dinheiro roubado. E os 2 milhões que foi para a conta do Tarcísio também, dinheiro roubado pelo Banco Master, dinheiro de falcatrua do Banco Master. Então, fica desse jeito, fica funcionando desse jeito. Agora eles vão tentar fazer um acordo de delação premiada coletivo, com todo mundo junto, todo mundo participando da entrega total dos dados e informações. E importante, tá? Não adianta vir com contar a história sem um indicativo de prova, porque a delação premiada ela exige que tenha prova, né? Não é simplesmente você chega e fala, não, fulano fez, Beltrano participou comigo. Não adianta, você tem que indicar onde a Polícia Federal vai encontrar as provas daquilo que você está falando. E eles vão ter que apontar tudo isso também. Por isso que eles vão dar vários depoimentos, cada depoimento vira um capítulo, né, que são os anexos da delação premiada para tratar de cada assunto separadamente. E por que isso está acontecendo? Porque a polícia já falou para eles, olha, vocês estão bem encrencados, porque assim, nós nem terminamos ainda de periciar os celulares todos e já descobrimos coisas que te colocam na cadeia pro resto da vida. Então, assim, ainda falta celular, hein? E a gente já descobriu coisas que faz com que você não saia mais da cadeia. Então, com medo de não sair mais da cadeia, eles resolveram entregar porque viram que não tem por onde fugir, né? Enfim, essa é a história, a novidade aí do Banco Master. Agora vamos lá. Tem mais uma notícia aqui. Ministros, é da Daniela Lima essa notícia aqui, viu? Ministros criticam decisão de Mendonça sobre CPMI e plenário pode reverter. Que história é essa? A história é o seguinte, a CPMI do INSS pediu para o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, para esticar os trabalhos, para prorrogar o prazo para o fim dos trabalhos por mais 60 dias. O Alcolumbre não quer saber. E por que ele não quer saber? Por 2 razões. Primeiro, que ele provavelmente tem o rabo preso também e está com medo da investigação chegar nas pessoas ligadas a ele. Segundo, também importante, é o seguinte, que a CPI virou uma disputa política. Ela deixou de ser uma investigação e virou uma disputa política para tentar enfiar o governo no escândalo do Master. O governo que não tem nada com isso, mas eles querem enfiar o governo no escândalo do Banco Master. Então, eles usam a CPI para isso e usam a visibilidade da CPI para isso, para fazer aqueles discursos absurdos, fazer cortes para as redes sociais, divulgar esses cortes nos grupos de Zap, tudo pela metade, tudo faltando um pedaço, fora de contexto, mas coisas que favorecem, que beneficiam a extrema-direita e prejudicam o governo, prejudicam a esquerda. Então, quando ele também percebeu que a CPI desviou o foco, primeiro que ela era do INSS, ela já está começando a querer investigar o Master, desviou do foco para se transformar em circo político, aí o Alcolumbre falou, não, vou renovar o prazo, vocês apresentem o relatório aí no prazo, o prazo inclusive termina agora, sábado, né? E aí o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, atendeu um pedido do presidente da CPMI
mandando prorrogar na marra, à força, vai ter que prorrogar. E aí o Alcolumbre falou, pera um pouquinho, isso é interferência do judiciário dentro do poder legislativo. Aqui no Senado Federal está tendo uma interferência lá do Supremo Tribunal Federal do terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico esse que detesta o Davi Alcolumbre, odeia o Davi Alcolumbre, porque o Davi Alcolumbre atrasou a aprovação dele como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, por conta disso, tem uma vingancinha aí, né? Porque quando o André Mendonça foi indicado pelo Bolsonaro para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o Davi Alcolumbre era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é quem faz a sabatina do indicado. E o presidente da CCJ, naquela época, o Alcolumbre, demorou mais de 4 meses para pautar a avaliação, a sabatina do André Mendonça. E ele ficou esperando um tempão. E aí agora ele está se vingando do Alcolumbre, determinando uma coisa que realmente é um atropelo em cima do Legislativo. Outros ministros foram ouvidos, perguntados pela Daniela Lima, e aí, o que vocês acham? Vários deles criticaram, e já teria inclusive voto suficiente para derrubar essa decisão do André Mendonça e dizer o seguinte, não, lá no Senado quem manda é o Senado, nós não podemos interferir no andamento de uma CPI. Então isso pode acontecer. E, segundo a Daniela Lima, os ministros estão propensos, de fato, a derrubar essa decisão do terrivelmente evangélico André Mendonça. Carlos Lupe, você lembra dele, presidente do PDT, foi perguntado sobre Ciro Gomes e falou, Ciro Gomes está queimando a própria biografia. Ele disse o seguinte, que o Ciro Gomes está deixando o ódio, o rancor, o ressentimento falar mais alto do que a própria biografia dele, porque ele está se aliando a bolsonaristas lá no Ceará, para enfrentar o PT. Então, assim, o ódio dele, o ressentimento dele com o PT é tão grande, ele está se unindo a gente que ele sempre criticou, que ele sempre combateu, só em nome desse ódio. E o Carlos Lupe não perdoou, né? Porque ó, os dois eram amigões, porque o Carlos Lupe era presidente e o Ciro Gomes era o candidato à presidência do Brasil pelo partido, pelo PDT. O Ciro saiu do PDT sem nem falar com o Lupe, eles nem estão conversando, não conversam há um tempão. E aí ele, perguntado, né, questionado sobre o Ciro, falou isso. Ele está queimando a própria biografia porque ele está deixando o ressentimento, o rancor que ele tem, falar mais alto de tudo que ele construiu na carreira dele. E ele vai acabar se dando muito mal desse jeito, né? Tem uma outra notícia que eu quero comentar com você, que é o seguinte, eu estou falando isso desde o dia em que saiu, ontem, né, saiu a prisão domiciliar para o Bolsonaro, né? Olha isso, restrição de visitas na domiciliar isola Bolsonaro e esvazia papel na articulação política em meio a revés do PL com Castro. Não falei para você que é o seguinte, com essas restrições, quantidade imensa de restrições que tem para o Bolsonaro dentro da prisão domiciliar, não vai poder receber visita de político, que ele recebia na Papudinha, recebeu Tarcísio, recebeu deputado, recebeu senador, recebeu governador, recebeu gente de todos os lugares que você puder imaginar desse Brasil, estava visitando o Bolsonaro lá na Papudinha. Essas visitas, ó, acabou, não vai ter mais nenhuma. O Bolsonaro agora só vai ser visitado pelos filhos e vai estar na companhia da esposa, a Michele Bolsonaro, e da filha e da enteada que moram na casa. E os filhos vão poder visitar o pai quarta e sábado, né? No caso do Flávio Bolsonaro, ele vai poder falar com o pai todo dia, de segunda a sábado, só domingo que não. Porque de segunda a sexta ele pode visitar o pai como advogado, porque ele se credenciou como advogado no processo do Bolsonaro, então ele pode visitar todo dia 30 minutos o Bolsonaro, e no sábado, que não tem visita do advogado, ele pode visitar o Bolsonaro como filho, porque o sábado é dia de visita, e o filho pode visitar no sábado, só o filho, né? Então ele vai poder ver o pai de segunda a sábado. Porém, toda essa articulação política, e eu falei isso ontem, deixou ele com as mãos amarradas, o Xandão. Toda a articulação política, o tete a tete, as conversas deliberativas, né, não vão acontecer enquanto ele estiver na prisão domiciliar, porque ele não vai poder encontrar ninguém. O próprio Xandão usou a literatura médica, não é bobo não, usou a literatura médica para dizer, olha, a recuperação dessa doença do Bolsonaro leva 90 dias, e é recomendável que ele não tenha contato com muita gente para não pegar uma infecção generalizada, não piorar a situação, principalmente porque o sistema imunológico dos idosos ele é mais enfraquecido, mais lento, ele não vai receber visita por recomendação médica. E aí amarrou as mãos do Bolsonaro, né,
E aí o Bolsonaro vai ficar em casa, beleza, tá tranquilo, vai dormir de conchinha com a Michelle. Porém, quer dizer, será que é com a Michelle, né, que ele dorme de conchinha? Deve ser, né? Se bem que a Michelle sai, viaja, né? E aí ela jurou pro Xandão que não vai deixar o Bolsonaro um minuto sozinho. Mas não significa que ela vai ficar o tempo inteiro, né? Michelle Bolsonaro, quando ele meteu o ferro de solda, ela não estava em casa. E ele foi pra cadeia. Então, assim, ela não estava cuidando, ele estava sozinho lá fazendo bobagem. Então, ela agora vai ter que deixar alguém quando ela sair. Inclusive, a família do Bolsonaro vai ter que providenciar a equipe médica 24 horas, que vai ficar à disposição do Bolsonaro. A família que vai ter que providenciar e arcar com os custos, porque lá na cadeia, o Bolsonaro tinha médico 24 horas por dia. Ele foi atendido em 56 dias que ele passou na Papudinha, 206 vezes, ou seja, uma média de 4 vezes por dia, o médico ia visitar o Bolsonaro. Ia lá, ó, e aí, como é que tá? Tá passando mal? Tá passando bem? Tomou remédio? Comeu? Né? 4 vezes por dia. Então agora ele vai ter que ter médico 24 horas, é obrigação, porque se ele tá doente, precisa de médico. Se não tem condição desse médico que vê o cara 4 vezes por dia, se tá pouco, então vocês também tem que botar um médico para visitar ele toda hora. E isso vai ter que ser arcado, as custas disso, vai ter que ser arcado pela família Bolsonaro, e que eles têm inclusive 48 horas. Eles têm até amanhã para apresentar o nome da equipe médica com as credenciais para poder emitir as autorizações, porque na porta da casa do Bolsonaro vai estar a polícia militar e só entra quem tiver autorizado pelo Xandão. Então, assim, até os médicos tem que ser tudo credenciado previamente. Não precisa agendar, o médico pode ir lá a qualquer hora, qualquer dia. Se precisar internar o Bolsonaro, também pode sair correndo para o hospital e não precisa pedir autorização para o Xandão, só pode comunicar 24 horas depois. Porém, só tem que ser cadastrado previamente para ter autorização permanente. Então, a família do Bolsonaro é que vai ter que pagar a conta. Ó, Cícero Tavares, mais uma vez, manda superchat pra gente. Boa noite, Ricardo. O STF pode autorizar a abertura de CPI ou CPMI. Agora, prorrogar é prerrogativa da Câmara ou do Senado. Estou certo ou não? Explica aí, meu nobre. Exatamente isso, Cícero, sem tirar nem pôr. Eu não precisava acrescentar nada. De fato, a CPI é um instrumento da minoria para fazer investigação. Por isso que se tiver 1/3 das assinaturas, já dá para abrir uma CPI, porque ela é um instrumento da minoria para fazer as investigações necessárias. Agora, prorrogar a CPI é outro papo, né? Nunca aconteceu de uma ordem absurda dessa. E essa ordem absurda certamente vai cair, justamente porque não faz sentido, né, o Supremo Tribunal Federal mandar prorrogar os trabalhos. Quem é o Supremo para dizer para o Senado se os trabalhos acabam ou não acabam? Ninguém, porque o Senado é outro poder e os poderes são harmônicos entre si, né? Eles têm que ter uma certa harmonia, um não invade a competência do outro. E nesse momento, o terrivelmente evangélico invadiu a competência do Senado. Então, por isso que a perspectiva é de que seja derrubada essa medida, essa decisão, pelo próprio plenário do Supremo Tribunal Federal.